A corrupção, ela é um problema? É. Ela tem que ser combatida? Tem que ser combatida. Claro que ela tem que ser combatida. O corrupto, o que tem que acontecer com o corrupto? Olha, por mim que tenha pena de morte para o corrupto. Desde que existam julgamentos justos e que todos sejam realmente condenados, né? Ou seja, vai realmente condenar o corrupto do PSDB como o corrupto do PT, todos, para mim pode ter pena de morte, não tem problema. Agora, vamos raciocinar o que realmente aconteceu no Brasil, o que realmente significa a corrupção, isso é muito importante. Primeiro, não há nenhuma relação direta entre a corrupção e a quebra do Brasil, nenhuma relação direta. Isso porque o Brasil convive com a corrupção da mesma forma que a indústria de energia convive com o gato. Vocês sabem o que é o gato, é o camarada que chega, não quer pagar a eletricidade, ele vai lá e modifica o medidor de luz, ou então, por exemplo, nas favelas o camarada vai direto no poste e puxa um fio, então isso é o gato. O que acontece? A indústria de energia, junto com as distribuidoras de energia, ou seja, o mercado de energia elétrica, ele convive com os gatos e chama isso de perdas técnicas. Pronto. Perdas técnicas, elas causam prejuízos, tanto é que a pessoa, quando ela é pega fazendo gato, ela responde por furto de luz. Mas, em contrapartida, nunca vi falar que uma empresa distribuidora de energia tivesse quebrado por causa do gato. Não, sabe por quê? Porque faz parte do negócio da energia elétrica. O negócio da política no Brasil, como ele é realizado por brasileiros, por seres humanos, a corrupção sempre fez parte da política brasileira. Eu estou falando isso porque a gente tem que aceitar, volto a dizer que não, isso não tem que ser aceito, a gente tem que combater através da instrução. Mas não existe correlação nenhuma entre a quebra do Brasil e a corrupção. Se não existe nenhuma correlação entre a quebra do Brasil e a corrupção, por que o Brasil quebrou? O Brasil quebrou porque fizeram uma estratégia para destruir o Brasil, porque o Brasil estava muito competitivo. Eles queriam o Brasil quebrado. 2 motivos básicos. Primeiro, empresas brasileiras estavam incomodando empresas americanas, empresas de fora do Brasil, primeiro motivo. Segundo motivo básico, o alto desemprego dentro do Brasil gera uma oportunidade, obviamente, para que o Brasil possa oferecer mão de obra barata. Agora, o que é muito importante nesse raciocínio? Por que o Brasil mordeu tanto essa isca de luta contra a corrupção? E a resposta, ela é muito simples. O Brasil mordeu essa isca de luta contra a corrupção por causa da inveja. A estratégia foi mais ou menos assim. Olha, os corruptos têm jatinho, você não tem. Os corruptos têm casa nova, você não tem. O que rolou é que o brasileiro que bateu panela contra a corrupção, ele não é contra a corrupção. Ele é contra o fato de que ele não é o cara que está se beneficiando da corrupção. Então, o cara que foi lutar contra a corrupção, o cara que hoje se diz completamente contra a corrupção, ele não é contra a corrupção. O cara que se diz contra a corrupção, ele é um invejoso. Um invejoso que tem inveja das pessoas que puderam se beneficiar da corrupção, porque ele não conseguiu se beneficiar da corrupção. Olha, por trás de todo moralista que fala mal da corrupção, existe um possível corrupto que não tem a oportunidade de se corromper. Por trás de todo moralista que fica falando constantemente mal da corrupção, tem uma estratégia de comunicação de julgar, de aflorar a inveja, que é mais ou menos assim, sabe um jatinho? Ele tem, você não tem. O que fez o brasileiro brigar contra a corrupção? A Ferrari de ouro do Lulinha, o jatinho do Lulinha, o iate do Lulinha. É inveja. O cara que lutou contra a corrupção no Brasil, na verdade, é um invejoso que gostaria de lutar, de ter a corrupção para ele. O classe média brasileiro, aquele cara que veste a camisa verde e amarela e vai para a rua lutar contra a corrupção, ele foi conquistado por uma técnica de comunicação de conquistar invejosos. É isso. O cara, na verdade, ele olha para um cara que roubou, ele olha para um político e pensa, isso é um absurdo, como que pode esse cara, tanto é, olha só para vocês terem uma ideia, a técnica de comunicação, ela foi tão estratégica para fazer com que invejosos
invejosos se engajassem na luta contra a corrupção e contra o PT, olha como que a estratégia foi perfeita. Ninguém dessas pessoas que foram bater panela se revolta com a corrupção do Aécio, ninguém se revolta com a corrupção do Alckmin, ninguém se revolta com a corrupção do Serra, todo mundo se revolta com a corrupção do PT. Vocês sabem por quê? Porque para esses invejosos, a técnica de comunicação ela foi trazida de uma forma que conversa exatamente com o invejoso pobre. O invejoso pobre, ele se revoltou porque ele viu que uma pessoa que era pobre como ele ficou rica. O invejoso pobre olhou e pensou, o Lulinha trabalhava limpando bosta de elefante e chegou a ter um jatinho, a Friboi, a Ferrari de ouro e uma ilha. Como que pode isso? Eu também trabalho limpando bosta e não consigo isso. É esse tipo de gente que foi bater panela. Por que a luta contra a corrupção não precisa chegar ao PSDB? A luta contra a corrupção não precisa chegar ao PSDB porque o PSDB é composto de pessoas que já eram ricas. Por que o eleitor do Bolsonaro não se incomoda com o Deltan vendendo o trabalho de Ministério Público por 400 mil por ano? Olha, gente, veja bem. Vamos imaginar o seguinte. O mesmo camarada que lutou contra a corrupção e repete constantemente a questão do triplex do Lula, ele se cala nos 400 mil de palestras do Deltan, que é o dinheiro, obviamente, utilizado pelo poder financeiro para comprar o trabalho do Deltan. E a pergunta básica é o seguinte, peraí, o que faz a mesma pessoa que tem tanto ódio do Lula por causa do caso do triplex defender o Deltan, que ganhou em palestras, ou seja, vendendo o trabalho do Ministério Público, só num ano em palestras, as palestras só são contratadas porque ele está julgando conforme o contratante, né? O que o contratante quer está sendo atendido, então ele contrata para palestra. Por que esse cara não se revolta com o Dallagnol vendendo a atividade do Ministério Público por palestras? É corrupção do mesmo jeito. Ele não se revolta porque o Dallagnol está num patamar acima, bem maior do que o dele. O pobre, ele se sentiu ofendido no momento que ele viu que um outro pobre como ele ficou rico. E aí ele não consegue admitir que ele é pequeno, ele não consegue admitir que ele não foi tão inteligente, então ele quer atribuir o crescimento do Lula, por exemplo, à corrupção. O pobre invejoso, ele olha para o Lula e fala, esse cara não conseguiu ser presidente à toa. Esse cara não conseguiu... que é lógico que o Lula é mais rico do que todos nós. Claro, isso é lógico. O cara foi presidente da República. Então você olha, o Lula não conseguiu ficar rico simplesmente trabalhando. Ele teve que roubar. Por quê? Porque ele é invejoso. Ele não tem raiva do Dallagnol, porque o Dallagnol já era rico. Ele não se incomoda com o Aécio. Quando a gente pergunta, e o Aécio? Ele não se incomoda, porque o Aécio já era rico. Ele não se incomoda com o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, ele nunca teve a vida de pobreza. O que incomoda é a inveja. O cara olha e pensa, um cara pobre como eu, teve a oportunidade de ficar rico, ficou rico e eu não. Esse cara, todos, eu falo todo moralista que sai às ruas para lutar contra a corrupção de camisa verde e amarela, ele tem inveja de que não foi ele que teve a oportunidade de se corromper. E eu garanto, tanto é que a gente tem visto aí muitos sendo presos, muitos desses que expuseram a faixinha do Bolsonaro, fazendo de conta que são realmente contra a corrupção e que estão apoiando o Bolsonaro, muitos desses que estão sendo presos agora estão mostrando a própria cara. No fundo, eles não são contra a corrupção. Eles têm inveja de que eles não tiveram a oportunidade.